Bom dia, graça e paz. Aqui estamos na continuação do projeto Mulheres Forjadas pela Palavra. Hoje estudaremos a mulher de Ló, vítima da desobediência. A mulher de Ló, ela foi vítima da sua própria desobediência. E nós vamos estudar aqui nesse capítulo que nos fala assim: Deus é justo e por essa razão ele relata o exemplo de mulheres boas e más em sua palavra. Neste capítulo aprenderemos como exemplos negativos e positivos podem nos ensinar a viver de uma maneira melhor. Porque um exemplo negativo me ensina a não cometer o mesmo erro. E o exemplo positivo nos orienta a fazer aquilo também. Experiências da mulher de Ló. Ao olharmos para a história da mulher de Ló, a minha oração é que sintamos o peso do significado das palavras contidas em um dos versículos mais curtos da Bíblia. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Está lá em Lucas 17, versículo 32. Quando Jesus falou esse versículo, ele fala de uma forma, dando um alerta, uma atenção para as pessoas se lembrarem dessa mulher. Ele estava se referindo aos finais dos tempos. E essa atenção aqui se dá porque essa mulher, ela se perdeu por muito pouquinho, por muito pouco. Vamos lá. Esta mulher é mencionada 2 vezes na Bíblia e nem sequer sabemos seu nome. A passagem na Bíblia refere-se a ela simplesmente como a mulher de Ló. Por todo o curso da história, ela é lembrada como uma solene advertência às mulheres de todas as partes e épocas. Ló era sobrinho de Abraão, anteriormente chamado Abrão, um homem muito rico que compartilhou suas riquezas com seu sobrinho. Também foi um homem que viveu em retidão diante de Deus. À medida que os rebanhos de ambos cresciam e se multiplicavam, houve várias discussões entre seus pastores. Então, Abrão tratou o problema com seu sobrinho Ló. Está lá em Gênesis 13, versículo 8 e 9, que diz assim: Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda esta terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. A Bíblia relata que Ló olhou ao seu redor e tomou a terra que parecia melhor para seus rebanhos. A terra que ele escolheu estava cercada por uma cidade muito corrompida e cheia de maldade chamada Sodoma. Motivado por seu egoísmo, Ló mudou-se para Sodoma. Ele olhou aquilo e escolheu aquilo que os seus olhos agradavam. E muitas das vezes nós fazemos escolha porque os nossos olhos se agradaram. E não é uma boa escolha. Isso é relacionado a tudo na nossa vida. Aqui, família de Ló. Os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló não somente se mudou para aquela localidade, mas também em pouco tempo se tornou um cidadão de Sodoma. Sabemos que ele era um homem honrado e respeitado na comunidade, porque sentava-se à porta da cidade, sendo este um lugar de proeminência. Era um lugar de excelência, de supremacia. Não encontramos na Bíblia relatos mais específicos sobre os antecedentes da mulher de Ló, mas a impressão que temos é que ela desfrutava das riquezas e da posição de seu marido na cidade. É alguém que se apegou aos bens materiais. Ela era uma mulher que tinha uma qualidade de vida boa. Não morava mais em tenda com Abraão e Sara.
estava morando numa cidade, tinha um conforto de uma casa. A maldade dos sodomitas. Continuando com a história verídica de Ló e sua família, lemos em Gênesis 19, versículo 1 e versículo 3, que fala assim: Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, convidando-os muito, insistiu, e foram e entraram em sua casa. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. O que eu acho interessante é que, se nós lermos lá no capítulo, eu vou abrir aqui, quando o anjo, o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão, está lá no capítulo 18. E no capítulo 18 mesmo, Deus anuncia no versículo 16 a destruição de Sodoma e Gomorra. E aqui, no capítulo 19, os anjos, o Senhor fica com Abraão, mas os 2 anjos seguem em direção a Sodoma e Gomorra. E chegam lá na cidade. E o que eu acho interessante é que não tinha como se comunicarem, que era distante, não tinha como. Mas o próprio Deus, Ló já tinha esse hábito de sentar ali, e ali foi o encontro de Ló com esses 2 anjos que foram ali para destruir a cidade. E nós vemos aqui que fala assim, ó, não, aqui eu já li, nesse texto, vemos que 2 anjos que pareciam homens comuns foram visitar Ló. Ele levou-os à sua casa e preparou-lhes uma refeição. Supomos então que sua esposa participou na preparação da comida. Eu acredito que sim, que ela ajudou ele a preparar tudo para aqueles anjos. Os sodomitas eram tão perversos que queriam que Ló entregasse os 2 homens para praticar com ele sua perversidade sexual. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, que vocês já entendem, mas aquela cidade era uma cidade pervertida. Com a intenção de proteger seus hóspedes, Ló ofereceu-lhe suas filhas aos sodomitas, para que satisfazessem seus desejos sexuais. Para nós vermos aqui como Ló já estava corrompido com a situação daquela cidade. Esta atitude nos mostra como o fato de viver em Sodoma havia afetado Ló e a sua família. Por isso que a palavra de Deus fala que as más conversações corrompem os bons costumes. E corrompem mesmo. A Bíblia continua dizendo que quando os homens da cidade estavam a ponto de arrombar a porta da casa de Ló, os anjos realizaram um milagre, cegando instantaneamente os homens que estavam à porta. Diante de tanta confusão, eles não puderam achar a porta e a família de Ló permaneceu em segurança. Libertos pela graça de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 19, do versículo 12 ao 16, continua o relato da proteção angelical assegurada a Ló e a sua família. Eu vou ler aqui. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade? Fazei-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor se tenha aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Estava mentindo. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram.
para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, ali os anjos já queriam que ele saísse logo, mas eles estavam demorando. Eles estavam preparando alguma coisa. De repente poderiam estar querendo levar uma roupa, levar alguma coisa para comer, mas os anjos tinham pressa de destruir a cidade. E aqui fala: como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão. Os anjos pegaram eles pelas mãos. A ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Eles estavam se demorando tanto que os anjos tiveram que pegar eles para poder tirar eles dentro de casa. E isso acontece muitas vezes com a gente. Deus quer nos tirar de uma situação de pecado, uma situação de engano, e a gente fica ali se retendo, a gente não quer sair daquela situação. Então deixe Deus tirar você dessa situação que não está agradando a Ele. Deixe Deus te tirar dessa situação que tem enfraquecido a tua vida, que tem destruído a tua vida. Deixa o Senhor te tirar. Seja liberto pela palavra do Senhor. Seja curado e tratado pela palavra. Aqui nós vemos que o anjo pegou pela mão a Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas, porque eles queriam destruir a cidade. Muitas das vezes também Deus quer nos tirar, conforme falei, de situações, porque algo está para acontecer e Ele não quer que aconteça com você. Então entenda a vontade de Deus na sua vida. Entenda o propósito que Deus tem na sua vida. E continuando aqui a leitura. Deus, em sua bondade, deu a toda a família de Ló a oportunidade de escapar. Deus deu a oportunidade de todos escaparem. Porém, muitos de seus familiares não quiseram escutá-lo. Todos os membros da família foram destruídos, junto com a cidade de Sodoma, com exceção de sua mulher e suas 2 filhas, que estavam em casa com Ló. Quer dizer, aqueles outros familiares, que com certeza também foram com ele, quando ele se separou de Abrão, porque ele tinha seus servos, tinha outras pessoas, não acreditaram e ficaram e foram destruídos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Continua aqui a leitura. Jesus disse para nos lembrarmos da mulher de Ló, mas o que devemos lembrar sobre ela? Um dos aspectos é a consequência da desobediência. Podemos encontrar a explicação em Gênesis 19, versículo 17, 24 ao 26. Nós vamos ler lá, aqui. Havendo-os levado fora, disse um deles: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Aqui é o versículo 17. Eu gosto muito da tradução que fala: escapa-te por tua vida. Por quê? Porque a salvação é individual. Ninguém vai poder te salvar, você não vai poder salvar ninguém, é você e você. Escapa-te por tua vida. Por isso que Jesus fala esse alerta, nos chama a atenção quando ele fala: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló já tinha saído da cidade, já estava fora do perigo, porém, olhou para trás. E quantas de nós já temos uma caminhada com o Senhor, temos experiências com Deus, e muitas das vezes nos deixamos vencer pelas situações da vida, por aquilo que aparece, pelos obstáculos. Não olhe para trás, minha amada, mas prossiga para o alvo, que é Jesus Cristo. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, é o que fala a palavra, e muito menos para trás, porque a mulher de Ló olhou para trás e pereceu, se tornou uma estátua de sal. E nós vemos aqui, ó, no 24,
Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Versículo 25. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Tudo foi destruído, tudo foi queimado. Os animais, as plantações e os seres humanos que moravam ali. E no versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Ela já estava longe, já estava fora do perigo, mas olhou para trás. Olhou para trás. E o anjo falou o quê? Para não olhar para trás. Para caminhar direto, sem olhar para trás. Porém, o coração dessa mulher estava preso em Sodoma. O coração dela estava preso ao conforto que ela tinha na casa dela. O coração dela estava preso à cultura daquela cidade. Estava preso aos costumes, ao costume, à cultura. Estava presa a tudo que ela tinha ali. Entendeu? Então, isso acontece muitas das vezes com muitas pessoas que estão na igreja há anos, mas ainda tem saudade daquilo que fazia. Ah, quando eu estava no mundo eu fazia isso, eu praticava isso. Tem saudade. Seja liberta em nome de Jesus. Não traga nada de Sodoma no seu coração, não traga nada do Egito no seu coração. Peça libertação nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite. Não sei a hora que você irá assistir esse vídeo, mas que essa palavra fale no teu coração. Não faça como a mulher de Ló. Jesus, quando falou em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló, ele está nos advertindo ao final dos tempos. E tem um outro versículo que me chama muita atenção, ele fala, porventura quando o Filho do Homem voltar encontrará fé na terra? Então que nós possamos prosseguir para o alvo que é Jesus. E não olhar para trás, não olhar para as circunstâncias, não olhar para os problemas, não olhar para nada, mas prosseguir para o alvo que é Cristo. A mulher de Ló, ela já estava em segurança, mas ela olhou para trás e se perdeu. Não é questão de ter ministério, não é cargo eclesiástico que vai salvar ninguém, não é carteirinha, não é dom, é obediência. Não adianta ter carteirinha de pastor, de missionário, de presbítero, de evangelista, de nada. Se não tiver obediência, vai para o inferno. Porque o que vai me salvar é obediência. Se a mulher de Ló, a mulher que não tem nome aqui na Bíblia, se ela fosse obediente, ela teria sido salva, mas ela não foi obediente. Entendeu? Então, devemos obedecer o que fala a palavra de Deus, de não olhar para trás. Aqui nos fala, a mulher de Ló estava bem distante de Sodoma com seu marido e suas filhas, quando se lembrou do que estavam deixando para trás, e virou-se em direção à cidade. Ela não prestou atenção à advertência dos anjos. Os desejos egoístas e sua incredulidade roubaram-lhe a razão e pagou sua desobediência com a própria vida. Então, que nós possamos ser pessoas perseverantes, sem olhar para trás. Pensamentos finais. Certamente as filhas da mulher de Ló sabiam da atitude de sua mãe. Elas perceberam que a mãe não acreditara naquilo que os anjos e seu esposo haviam dito que aconteceria. As duas filhas presenciaram a desobediência da mãe e testemunharam as trágicas consequências. Hoje também alguém está observando nossas ações e atitudes. Devemos viver nossas vidas com pleno cuidado e bom testemunho. Que possamos, como servas
filhas amadas do Pai, sermos mulheres perseverantes, não olhando para trás, não ficando cogitando em dois pensamentos. A mulher de Ló ficou cogitando em dois pensamentos, como a onda do mar, vai e volta, vai e volta. Mas que possamos ser perseverantes, não olhe para trás. Persevere, prossiga para o alvo que é Cristo. Não ponha a sua salvação em risco, não ponha. Jesus nos advertiu acerca dessa mulher, porque essa mulher, ela estava com o seu coração preso a Sodoma, estava preso àquilo que ela tinha. Não fique presa às coisas desta terra, mas fique arraigada e edificada na pessoa de Jesus Cristo. Aqui eu encerro esse estudo sobre a mulher de Ló, que por muito pouco ela se perdeu. Ela deixou de ser salva. Pouquíssimo, muito pouquinho. Ela já estava, bem dizer, salva, mas olhou para trás. Então, se você tem uma caminhada com Cristo, não desista. Não olhe para trás. Porque você foi comprada, não foi com ouro nem com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. É a advertência que o Senhor Jesus nos faz. Está lá em Lucas 17, 32. Aqui eu encerro essa palavra, esse estudo. Que você possa meditar e lembrar dessa mulher como uma advertência de não olharmos para trás. Se fortaleça no Senhor e peça ao Senhor para te sustentar nele, te capacitar a servi-lo a cada dia com inteireza de coração, com o coração quebrantado e contrito. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe.